Imagine por um momento que tudo o que você sabe sobre Jesus Cristo seja apenas uma pequena parte de um conhecimento muito maior, cuidadosamente escondido ao longo dos séculos. E se, por trás das palavras simples que ouvimos desde crianças, houvesse uma sabedoria profunda, uma mensagem secreta que conecta o ser humano diretamente ao divino, sem intermediários? E se Jesus não quisesse apenas que você acreditasse, mas que despertasse? Hoje, vamos mergulhar nas mensagens ocultas do Mestre dos Mestres, revelando o que foi distorcido, omitido ou mal compreendido. Prepare-se para uma jornada que vai muito além da fé tradicional, uma travessia rumo ao autoconhecimento e à iluminação. Ao final, você terá em mãos um ensinamento tão transformador que poderá mudar a forma como você vive sua vida. E o melhor, você não precisa esperar o fim para começar sua transformação, ela começa agora, no momento em que você abre sua mente para ver o que estava escondido à plena vista. Jesus sempre foi lembrado como símbolo de amor, compaixão e entrega. Mas há uma dimensão de sua mensagem que foi silenciada, a da libertação interior através do autoconhecimento. Enquanto muitos seguiam seus passos pela fé, poucos compreendiam a profundidade das suas palavras. Diversos textos antigos, considerados heréticos por desafiar o controle religioso da época, revelam um Jesus que ensinava não apenas sobre o céu, mas sobre o despertar da consciência humana. Um exemplo claro está no Evangelho de Tomé, onde ele afirma: "Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não trouxeres, isso te destruirá." Essa é uma das declarações mais poderosas já feitas, e não tem nada a ver com culpa ou castigo. Ela fala de um fogo interno, de uma verdade adormecida que clama para ser desperta. E essa chama não pertence a uma elite espiritual. Ela está em você, esperando apenas que você tenha coragem de olhar para dentro. E agora, me escuta com atenção. Se essa mensagem já está tocando seu coração, pausa um segundo, e faz isso agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os próximos vídeos, e deixa o like se você quer ver mais conteúdos que vão além da superfície. E mais, comenta aqui embaixo qual parte da mensagem de Jesus você sente que nunca entendeu por completo. Quando você interage com esse vídeo, o YouTube entende que isso é importante e espalha essa verdade para mais pessoas. E acredite, tem muita gente precisando ouvir isso agora. Então, bora juntos expandir essa consciência coletiva. A sua ação aqui faz parte dessa missão. Agora sim, vamos continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Se voltarmos aos primeiros séculos após a morte de Jesus, encontramos diversos escritos que foram propositalmente excluídos da Bíblia oficial. Esses textos gnósticos e apócrifos não negavam a fé, pelo contrário, aprofundavam-na. Mas apresentavam uma verdade inconveniente, que o reino de Deus não está num lugar distante, mas dentro de você. Essa ideia derruba completamente o modelo de dependência espiritual das religiões institucionais. Por isso, muitos desses documentos foram suprimidos. Mas a mensagem sobreviveu, em fragmentos, em tradições ocultas, em mestres silenciosos. E todos apontam para o mesmo caminho: a transcendência do ego, a lembrança da nossa origem divina, a reconexão com o nosso eu superior. Jesus falava por metáforas porque sabia: o conhecimento verdadeiro só é revelado a quem está pronto para recebê-lo. Não se trata de fé cega. Trata-se de olhar com os olhos da alma, ouvir com o coração e viver com consciência. Uma das frases mais provocadoras de Jesus está no Evangelho de Lucas: "Quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará." Muitos interpretaram isso como um chamado ao martírio físico, mas há uma sabedoria muito mais sutil e revolucionária por trás. Jesus falava da necessidade de abandonar o falso eu, o ego, aquela identidade criada pelas expectativas da sociedade, pelos medos, pelos apegos. Perder a vida aqui significa deixar morrer a ilusão, e encontrar a verdadeira essência, o eu profundo, conectado ao divino. Essa é a mesma mensagem central de diversas tradições espirituais,
O budismo fala da dissolução do ego para alcançar a iluminação. O hermetismo descreve a transformação interior como a verdadeira alquimia. Jesus, portanto, não apenas falava de salvação, ele nos convidava a morrer e renascer espiritualmente, a viver não como seguidores, mas como despertos. Isso é o que ele vivenciou na cruz, um símbolo da morte do ego e do renascimento da consciência. Os gnósticos, um grupo de cristãos primitivos perseguidos por sua sabedoria, compreendiam essa mensagem com clareza. Para eles, o conhecimento, ou gnosis, era a chave da libertação. Eles afirmavam que Jesus não veio apenas para redimir a humanidade, mas para despertar a centelha divina presente em cada pessoa. Seus ensinamentos secretos, passados apenas aos discípulos mais próximos, não eram sobre regras religiosas, mas sobre como acessar esse conhecimento sagrado e eterno. E é por isso que esses ensinamentos foram suprimidos, porque um ser humano desperto, consciente do seu poder interior, não pode ser manipulado. Ele não depende de dogmas, nem teme punições. Ele sabe que o reino de Deus está dentro de si. Esse tipo de consciência é perigoso para qualquer sistema de controle. Por isso Jesus foi perseguido. Por isso tantos textos foram banidos. Mas a verdade, mesmo enterrada por séculos, sempre encontra um jeito de emergir, especialmente quando há quem deseje sinceramente conhecê-la. E aqui chegamos a uma das conexões mais impressionantes: os paralelos entre os ensinamentos de Jesus e as sabedorias orientais e ancestrais. Existem registros antigos na Índia sobre um mestre chamado Isa, que ensinava sobre compaixão, meditação e desapego do mundo material, e muitos estudiosos acreditam que Isa era Jesus em seus anos desconhecidos. A semelhança entre suas mensagens é chocante. Assim como o Buda ensinava que a libertação vem da superação do ego, Jesus falava que os puros de coração verão a Deus, indicando que a verdadeira visão espiritual vem do interior limpo, da consciência desperta. A tradição hermética, nascida no Egito Antigo, já dizia que tudo é mente, o universo é mental, e Jesus, em suas palavras, dizia: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não é apenas fé, é manifestação consciente, é entender que o mundo externo responde ao nosso estado interno. Quando o coração está alinhado com o espírito, o universo responde. A parábola do semeador também revela isso com clareza. Jesus fala das sementes que caem em diferentes solos, algumas em pedra, outras em espinhos, e outras em terra fértil. À primeira vista, parece apenas uma metáfora sobre pregar a palavra. Mas, em um nível mais profundo, ele está falando sobre a mente humana. As sementes são o conhecimento sagrado, e o solo é o estado da nossa consciência. Uma mente endurecida pelo medo e pelo ego não absorve a verdade. Uma mente distraída pelo mundo não tem profundidade para sustentar o despertar. Mas uma mente aberta, um coração sincero, floresce. E não é coincidência que tantas tradições falem da importância de silenciar a mente para ouvir a alma. Jesus já dizia: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isso não é um convite à oração automática, é um código espiritual. O despertar exige ação, intenção e presença. E é nesse ponto da jornada que encontramos uma das declarações mais intrigantes de Jesus: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Essa frase tem sido mal interpretada por séculos, mas seu significado é profundamente esotérico. Jesus não estava desprezando ninguém, ele estava nos alertando que o conhecimento sagrado deve ser compartilhado com discernimento. Verdades espirituais, quando entregues a mentes não preparadas, se transformam em motivo de escárnio, rejeição ou até violência. É por isso que ele falava por parábolas. O despertar é um processo interno, e só floresce em terreno fértil. Não se trata de elitismo, mas de respeito ao tempo de cada alma. E isso vale até hoje. Quantas vezes você tentou compartilhar uma experiência espiritual profunda e foi mal compreendido?
Não desista. Continue crescendo. Porque quanto mais você acende sua luz, mais você inspira os que estão prontos a também se iluminar. E essa luz que você cultiva é, sim, uma forma de servir ao mundo. A perseguição a Jesus, sua prisão e crucificação não foram causadas apenas por questões religiosas. Sua mensagem era uma ameaça direta às estruturas de poder, tanto religiosas quanto políticas. Ele dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Isso destrói qualquer ideia de que você precisa de um intermediário para se conectar com o divino. Ele não veio fundar uma religião. Veio revelar uma verdade que transforma, a de que o poder espiritual está em cada um de nós. E quando uma pessoa compreende isso, ela se liberta do medo, da culpa, da submissão. Ela começa a viver com propósito, com clareza, com coragem. Essa era a verdadeira revolução de Jesus. Ele foi condenado não por curar ou ensinar, mas porque despertava. Ele acordava as pessoas da ilusão. E quem desperta não se submete. Essa é a verdadeira ameaça aos sistemas de controle, e o verdadeiro milagre do seu ensinamento. Agora que você percorreu toda essa jornada, chegou o momento de receber o ensinamento final, aquele que resume toda a missão espiritual de Jesus. Em uma de suas mais misteriosas declarações, ele diz: quando fizerem de dois um, e do interior como o exterior, e do masculino como o feminino, então entrarão no reino. Aqui está o código da iluminação. Ele nos convida à integração total, da mente com o coração, do corpo com o espírito, da ação com a contemplação. Essa unificação dos opostos é a chave do despertar. É o que os alquimistas chamavam de obra completa, o que os cabalistas chamam de Tikkun, o que os taoístas chamam de equilíbrio do Yin e Yang. Quando você para de lutar contra partes de si mesmo e começa a se unir, você entra em harmonia com o todo. Você começa a viver não como uma peça separada do universo, mas como a própria expressão do divino. E é nesse estado que você acessa o reino, não depois da morte, mas agora. A grande verdade que foi escondida ao longo dos séculos é simples, mas poderosa: o reino de Deus não é um lugar físico nem um destino futuro. É um estado de consciência. Um estado de conexão com o amor, com a verdade e com a essência divina que habita em cada um de nós. E você não precisa esperar que algo aconteça para acessar esse estado. Ele está disponível agora, no seu interior. O que separa você dessa realidade é apenas a ilusão do ego, do medo e das crenças herdadas. Quando você solta tudo isso e olha para dentro com sinceridade, a verdade se revela. Jesus nos deixou o mapa. Cabe a cada um seguir esse caminho. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Agora, respira fundo e sente: o reino está aqui. Está em você. E está pronto para se manifestar. Se essa jornada fez sentido para você, se alguma dessas palavras acendeu uma luz no seu interior, então não guarda isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que você sente que está pronto para despertar. Se ainda não se inscreveu, clica agora no botão de inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, e deixa seu comentário aqui embaixo dizendo: o reino está em mim. Vamos espalhar essa verdade, vamos criar uma corrente de despertar, onde cada alma tocada por essa mensagem passa a tocar outras. Gratidão por estar aqui, por buscar a verdade, por permitir que essa luz brilhe através de você. Que a paz, o amor e a consciência te acompanhem em cada passo. Até o próximo vídeo. Se quiser, posso também gerar um PDF com esse conteúdo. Deseja isso?